Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito do livro de Tiago, né? A prática do cristianismo, como que um cristão pode viver a sua vida diária. E nós estamos falando a respeito de fé e de obras, né? Falando a respeito de como Paulo e Tiago pensam a respeito das obras e também da fé. Nós vimos que Tiago, ele cita Abraão, né, como aquele que Paulo diz que ele foi justificado pela fé. E Tiago diz que ele foi justificado pela fé e pelo que ele fez. E aqui nós temos então Tiago apresentando um outro personagem do Velho Testamento, que é Raabe, né? São dois exemplos aos olhos humanos opostos: o pai da fé e uma meretriz que creu. Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, ela é colocada como uma heroína da fé. Na galeria dos heróis, apenas ela e Sara, a esposa de Abraão, são citadas então nominalmente, porque em Hebreus 11, 35 é apenas colocado o fato de que mulheres creram, sem dar nome a elas. A história de Raabe, como nós sabemos, ela é muito conhecida, e para nós recordarmos, se você quiser recordar a história de Raabe, nós podemos ler então o capítulo 2 às 6 de Josué, e nós temos então essa história. Mais tarde, a figura dessa mulher então assumiu uma grande importância no judaísmo. Os rabinos consideravam ela um motivo de orgulho por provarem que eram descendentes dela. Por isso que o evangelista Mateus escreveu no seu evangelho, visando alcançar então os judeus, ele fez o registro. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 5, ele registrou o seguinte: a Salmão nasceu, e Salmão nasceu de Raabe, e de Raabe, Boaz. Raabe está aqui então como uma ancestral do rei Davi e do Senhor Jesus. Assim, Mateus então mostra então que os judeus que valorizavam a ex-meretriz, que o Messias veio dela. Mas o que fez Raabe exatamente? Como podemos ler em Josué capítulo 2, ela escondeu os espiões hebreus que foram enviados para Jericó. Foi aí então que a sua obra, né, pode ter salvado. Não. Foi então esta obra que a salvou? Não. Sua obra foi a consequência da sua fé. Isso que Tiago declara aqui. Eis a declaração de fé por ela formulada então aos espiões sobre o Deus de Israel. Então ela diz lá em Josué 2:11: o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Essa declaração de fé é a mesma declaração de fé feita por Moisés lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, né? Porque ele diz assim: pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo na terra, e não há nenhum outro. Então, Raabe creu em Deus, creu na unicidade, ou seja, do único Deus, um único Deus, no seu poder, e por isso ela agiu. Por esta razão, então, a Bíblia, ela fala sobre isso. Tiago, então, fala no capítulo 2, versículo 25, e ela foi aprovada por Deus por causa da sua ação. A fé no Deus único e verdadeiro, que está acima do céu e embaixo na terra, e ele que tem todo o poder, não há nenhum outro. Foi isso que fez com que ela, então, agisse, né,
escondendo os espiões, mesmo que pudesse ela e a sua família sofrer o dano da morte. Quando uma pessoa crê, Tiago quer dizer isso, que não basta apenas ter fé, que precisa também haver uma ação, precisa haver a fé e as obras. Sua fé, então, nos leva ao envolvermos, então, com Deus. E isso, então, não nos torna cristãos apenas contemplativos, né, ensimesmados, né, que estão ali parados, apenas exercitando a fé. Tiago está exortando que aquele que tem realmente uma fé autêntica no Deus único e verdadeiro, ele produz frutos, ele não se enclausura e fica apenas ali exercitando a sua fé. Não, um crente autêntico exercita a fé em ação. Então, produz um envolvimento. Então, viver cantando corinhos dentro do templo não é a ação mais produtiva de um cristão. Então, Tiago termina com uma bela figura. Ele fala: Deus criou primeiro o corpo do homem, mas enquanto o espírito não veio habitar nesse corpo, ele não valia muito. Por quê? Porque estava sem vida. A vida veio pelo Espírito. Quando o Senhor soprou o fôlego de vida no corpo do homem, ele se torna uma alma vivente. Antes disso, toda a aparência. Então, quando nós olhamos para uma vida de fé, onde as obras não são presentes, tudo está certo. Tudo está nos seus devidos lugares. Mas ela é tão viva quanto um cadáver, ou seja, está morta. Então, Abraão creu e porque creu, ele agiu. Foi chamado por Deus por amigo de Deus. Lá em Isaías, nós também lemos: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Isaías 41:8. Sem dúvida, foi um elogio maior do que este, não poderia haver alguém ser chamado amigo de Deus. Crer e não agir é como ser um defunto espiritual. É isso que Tiago está falando aqui para os seus leitores. Como um corpo sem vida. Quem é você? Um corpo sem vida? Ou você é um amigo de Deus, que crê que Deus governa acima dos céus e também embaixo na terra? Então, Tiago está dizendo para nós que a fé é importante, e é importante que a fé produza obras. A fé sem obras é morta. Então, que Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido, então, a visão de Tiago a respeito da fé e também das obras. Amanhã, nós vamos, então, dar início a outro assunto sobre a língua. A língua é uma bênção ou é uma maldição? Nós vamos estar lendo, então, o capítulo 3 de Tiago, dos versículos 1 ao versículo 12. Desafio você a fazer essa leitura ainda hoje. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12, onde nós vamos falar sobre a língua como um objeto de bênção ou de maldição. Que Deus abençoe você. Eu espero você amanhã. Não esqueça, dá um like aí e compartilhe também com os seus amigos, com os seus familiares, esse estudo tão maravilhoso do livro de Tiago. Deus te abençoe e até amanhã.